Sejamos todos bem-vindos a mais uma noite de trabalhos do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. É com muita alegria e com muito amor que estamos aqui reunidos para que juntos possamos aprender um pouco mais desta doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Por isso, convido a cada um dos irmãos, cada um à sua maneira, para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a toda a espiritualidade amiga de trabalho que tão gentilmente proporcionou para que estivéssemos reunidos nesta noite abençoada. Pedimos muita luz, muita paz e muito amor a todos os irmãos, encarnados ou desencarnados. Irei agora realizar a leitura da prece de Cáritas e peço a todos os irmãos que acompanhem mentalmente. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa vontade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem, que assim seja. Nessa boa vibração, recebemos na noite de hoje, para falar do Evangelho do Cristo aos nossos ouvidos, a nossa irmã Rosemary, a tribuna é sua, fique à vontade. Deixa eu apertar aqui. Foi. Boa noite a todos. Boa noite. O tema que veio, né? Que na verdade os temas vêm, não somos nós que escolhemos. Foi vazio existencial. E quando um tema vem, pelo menos comigo o processo acontece assim, né? Por um tempo, a primeira vez que eu fui convidada para fazer palestra, eu fiquei pensando assim, eu até comentei com o Alex, né? Na época ele trabalhava aqui na casa ainda, eu falava assim, nossa Alex, mas eu não posso fazer palestra, né? Porque é muito diferente assim de quando a gente faz treinamento, né? Fora desse ambiente, tudo, né? E eu falava assim, eu não tenho assim a postura moral ainda para estar lá na frente, né? Não sou exemplo. As pessoas vão estar olhando e me conhecem no dia a dia e estarão julgando, né? E agora, depois de alguns anos, na verdade eu entendo que quando eu estou aqui, nossa, é um serviço muito para o meu ego. Porque os 30 minutos que eu estou aqui, fez eu ficar conectada a esse tema por 2 meses. Esse aqui, no caso, eu venho fugindo dele há 2 anos.
estuda, vai, corre, volta, sabe? Então é um processo que acontece comigo, pelo menos. Então hoje eu entendo que para mim é bem ao contrário. Eu não estou aqui, né, às vezes assim, tanto colaborando, né, mas sim a serviço do que eu preciso evoluir. E aí esse tema, né, o primeiro conceito aqui é a gente entender, né, e aí mais voltado assim nos conceitos assim de ciência, de psicologia, o que é esse vazio existencial? Então ele é um sentimento que às vezes muitos de nós passamos em vários momentos da vida, ou até no nosso dia mesmo, assim, às vezes a gente se pega questionando, né? E às vezes a gente se pega assim com emoções negativas, uma certa apatia pela vida, né? Eu não sei se vocês viram a imagem da divulgação que o Tadeu colocou, né? Mas a pessoa até se olhando assim e aquele vácuo, né? É como se não tivesse nada dentro de nós mesmo. E às vezes a gente está realmente nesse processo assim de tristeza. E às vezes isso acontece, né? E a gente fica assim em alguns sintomas, por exemplo, assim, desmotivado, ou às vezes a gente até conquista algumas coisas, mas a gente não tem aquele ânimo para comemorar as conquistas, sabe? Às vezes a gente não encontra razão, às vezes a gente está assim rodeado de pessoas e se sente sozinho. Então às vezes você está numa relação a dois, está na sua família, né, rodeado de pessoas, está no seu trabalho com muitas pessoas, mas você para e pensa assim, nossa, eu estou sozinho, né? Aquela sensação de solidão. Às vezes a gente tem dificuldade em tomar decisões, às vezes a gente fica questionando a nossa própria vida, né? Será que eu estou no caminho certo? Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você acorda assim e fala assim, nossa, se eu pudesse, hoje eu mudaria de vida. A gente brinca assim, eu queria ganhar na Mega Sena, que aí eu transformava a minha vida. Ou às vezes até outros tipos de fuga, sabe? Ah, se eu pudesse eu vou mudar de cidade, vou começar a minha vida do zero, eu vou mudar de trabalho, vou pôr fim nesse casamento aqui porque o negócio não está muito bom, vou pôr fim nessa relação, vou afastar dos meus pais, vou parar de conversar com meu irmão, essa religião aqui já não está muito boa não, vou pular para a seguinte. Ah, sabe a fulana que era minha amiga? Era minha amiga assim por 8 anos. Mas hoje ela olhou para mim torto. Acabou essa amizade. E aí a gente vai se movendo na vida, né? E a gente vai assim, descarta um, entra outro. E o vazio continua. Né? Passa um, passa outro, às vezes esse vazio continua. Às vezes eu não tenho tanta opção assim, condição na vida de sair da casa do pai e da mãe, de sair do casamento. Talvez alguma coisa me prende ali. E eu fico, às vezes eu olho para aquilo e falo assim, gente, mas o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver com esse povo. Tem nada a ver com essa cidade. Nada a ver com esse lugar que eu tô. E aí, esse vazio vai consumindo a gente. E às vezes nesse processo a gente tem mudanças repetidas de humor. Cada dia tá de um jeito, chega um dia em casa de um jeito, outro dia de outro. Às vezes alguns de nós, tipo, ou fica agressivo ou se isola socialmente, né? São alguns sintomas, né? Às vezes a gente tem interesse por algumas atividades, do nada a gente perde interesse. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas talvez sim. Ah, você começa a fazer uma atividade física, do nada você para e quer trocar. Que aquela atividade não te interessa mais. Às vezes você tem um grupo de amizade, você está acostumado a reunir todo final de semana para ir para o rancho. Ah, que dá, não te preenche mais. Você vai e te enjoa, não serve mais, parece que está tudo a mesma coisa. Aí você fala, nossa, nada disso me serve. E aí, algumas coisas que acontecem na nossa vida, pode causar isso realmente, né? Então, alguns exemplos são, às vezes assim, às vezes você está bem, e às vezes não é você que decide terminar um relacionamento, talvez o outro decide romper com você.
E às vezes por isso você passa a não ver sentido na vida. Às vezes você passa pelo luto, né? Se a sua vida está indo bem, do nada você perde um ente querido, né? Perde o pai, a mãe, um filho. E aí você fala, minha vida agora não tem sentido, né? Porque às vezes a gente depositava, né, tudo no outro, né? Às vezes você perde o trabalho, você pensa que está entregando tudo, a pessoa chega e fala, você não serve mais. E aí a gente, às vezes, né, pode acontecer com alguns de nós, entra em depressão e aquilo não serve mais nada. E tem um neuropsiquiatra austríaco, que às vezes aqui a gente, assim, no Brasil, a gente escuta muito falar na psicologia de Freud, de Carl Jung, mas tem esse neuropsiquiatra austríaco, Viktor Frankl. Ele passou pelos campos de concentração. Quando eu estava estudando sobre ele, que falou que passou, eu pensei assim, nossa, pensa que oportunidade, né? O cara era estudioso, estava desenvolvendo uma filosofia, que ele desenvolveu a filosofia de análise existencial, e ele passou. Não, gente, ele foi capturado com os pais e o irmão e ficou preso nos campos de concentração. E só ele saiu vivo. E ele já estava desenvolvendo antes de ir para os campos de concentração essa teoria, e ele continuou no estudo dele de análise existencial. Mas depois dessa experiência, né, na carne, que ele fala que todos nós vamos passar em algum momento por essa tríade, de encarar em algum momento a dor, o luto e a solidão. Que todos nós, não tem como a gente fugir disso, que todos nós vamos passar por essa tríade de sofrimento, né? E aí ele desenvolve um estudo e algumas técnicas, né, que chama logoterapia, que engloba a percepção da vida em 3 pilares, né? Que a vida, a gente precisa olhar para a vida, para a nossa vida ter valor, primeiro encontrar um sentido para a vida. Então, qual que é o nosso sentido para a vida? Qual o valor que a gente vê na nossa vida de criação? Qual o valor nosso de experiência? Né? Naquele seio que a gente veio ali familiar, o que a gente teve de experiências, né? Essa base nossa da criação, da nossa formação. Quais os valores que a gente tem de atitude? Quando o sofrimento bate na nossa porta, como que a gente age em relação a isso? Né? Outra questão que ele coloca, né, outro pilar, é a vontade de sentido. Porque às vezes você vê valor para essas coisas, mas aí quando você depara nessa tríade de dor, você não tem vontade de sentir mais o valor das coisas que você tinha. Você perde essa vontade. Então a gente tem que sempre encontrar essa vontade de sentido. E a outra é a liberdade de vontade. Que às vezes a gente tem, dentro da condição que a gente tem uma certa liberdade. E aqui é onde eu achei uma conexão com o nosso plano encarnatório. Porque às vezes, né, a gente está aqui, todos nós aqui, eu vou usar alguns exemplos figurados meu, mas vamos supor, né, eu estou aqui encarnada, tal, desencarno, vou lá para o plano espiritual, chega uma nova oportunidade de eu encarnar. Aí os irmãos de luz, né, que já estão mais preparados, são mais sábios, falam assim, Rose, vamos sentar aqui, vamos fazer seu plano encarnatório? E eu já estou lá implorando para voltar para encarnar. Vocês acreditam que a gente implora, gente? A gente implora. Vocês começaram a vir para cá estudar com a gente de terça, eu não acreditava não, mas a gente implora para encarnar de novo. Aí tô lá implorando, desesperada, na fila tal, né? Sento lá do lado do irmão. O irmão já tá com um pergaminho meu lá, o que eu fiz nessa vida, em outras tal. Ele começa, Rose, o que você quer melhorar nessa próxima vida? E eu penso assim, então, nessa que eu tô agora, sabe? Eu sou meio preguiçosa, né? Sou às vezes meio emburrada, sou sem educação, e eu vou falando, sabe? Porque lá a gente está com a consciência ampliada. Às vezes aqui encarnada eu penso que eu sou perfeita. Pergunta se eu sou preguiçosa. Se eu sou sem educação, se eu sou chata, sabe? Se eu sou assim acomodada, eu vou falar que não.
Às vezes, dependendo da forma como você me abordar para falar isso, você vai ser parte daqueles amigos meus que eu vou excluir. Talvez tinha 8 anos de amizade, eu vou só virar as costas e você não vai fazer mais parte, sabe? Mas ele tá lá falando comigo, Rose, então vamos fazer aqui, né, tal. Rose, não vamos escolher muita coisa, não. Vamos escolher só 2 para você trabalhar nessa próxima encarnação. Eu falo, não, vamos colocar um monte. Eu vou trazer aqui o exemplo do irmão X. O irmão X, que a gente tem psicografia dele, quando ele está lá fazendo o plano encarnatório dele, ele preenche lá tudo. Fala que pode vir com algumas deficiências físicas, sem capacidade cognitiva, que pode vir assim, sabe? Basicamente vegetando. Aí os irmãozinhos chamam ele lá, né, mais sábio, e fala assim, não, irmão, vamos fazer o seguinte, você vai encarnar lá no Brasil, e aí quando você tiver uns 30 anos, você vai virar espírita. Sabe o que vai ser sua missão nessa vida? Não é muita coisa não. 2 vezes por semana você vai colaborar no centro dando passe. E você vai ter uma vida tranquila. Você vai casar, formar sua família, vai ser uma vida razoável. Como a maioria de nós aqui deve ser. Classe média baixa, sabe? Que trabalha, não passa necessidade das coisas materiais, que estamos aqui conseguindo ver, ouvir, sabe? Irmão X, sua missão vai ser só essa. Adivinha? Irmão X vem, encarna, quando aos 30 anos conhece, né, o Espiritismo, e é só um exemplo, pode ser qualquer religião. Começa a aplicar os passos 2 vezes a semana. Ah, mas aí não dá certo. Às vezes acontece alguma coisa, você não começa a ir mais 2 vezes na semana. Aí tem um evento que um irmão está precisando, eles levam o irmão na casa dele, ele fala assim, não faça isso aí mais não, quem trabalha de graça é relógio. Mas você lembra que lá no plano encarnatório dele, ele queria vir basicamente sofrendo as maiores adversidades que a gente pode pensar fisicamente. Mas quando ele veio para cá, possuído da preguiça, ele não podia colaborar 2 vezes a semana. Então o convite aqui é que a gente busque o nosso propósito. E a gente vai pensar assim, mas aí, na hora, todos nós aqui fomos gestados. Na hora que a gente está lá, o feto, dentro da barriguinha da mamãe, sabe o que acontece? À medida que o cordão umbilical está alimentando nós, o espírito vai conectando, é como se a gente estivesse tomando uma dose ali do esquecimento pelo cordão umbilical. A gente esquece de tudo. E aí a gente pensa assim, mas agora como que eu vou saber? Como que eu vou saber agora se a minha missão é vir aqui no centro uma vez na semana? Ou se eu parar de ser espírita e ser católico, evangélico, bandista, independente, entendeu? Ou se a minha missão não tem nada a ver ligado com religião? Ou se a minha missão é no trabalho colaborar com mais pessoas? Ou se a minha missão é fazer tal coisa na sociedade? Ou se a minha missão não é nada disso, é só em casa ser melhor para quem está comigo. Como que eu vou saber? Gente, é simples. Tenha tal da consciência. Todas as vezes que a gente estiver desalinhado do nosso propósito encarnatório, vai acontecer o quê? Eu vou olhar e vou sentir o vazio. Nada vai fazer sentido na minha vida. Por quê? Porque eu estou desalinhado do meu propósito encarnatório. Por quê? Porque eu tenho um livre-arbítrio. Então, nessa encarnação, eu posso acelerar a minha evolução ou paralisar. Mas a gente vai passar pelas encarnações com esse propósito de evolução. Mas eu posso vir nessa, estacionar. Aí depois eu vou pular de lá e fico implorando para vir. Dou maior trabalho para fazer o plano encarnatório. Achando que vou vir abalando, me dá uma missãozinha, eu já não cumpro. Porque eu fico jogada na preguiça ou em outras situações.
E aí o mais interessante também, às vezes, é esse olhar do espiritismo, que eu sou uma buscadora desde os 15 anos. Comecei a fazer catequese, não servia, porque eu perguntava demais, e fui para uma religião e fui para outra, tal. E o espiritismo às vezes me preenche nesse sentido assim, ó. Porque uma pessoa nasce numa condição e outra pessoa nasce na outra, né? E às vezes muda até esse olhar nosso de julgamento e de dó. Às vezes eu olho para o outro que está sem a visão, cara, talvez ele está 3.000 anos mais evoluído que eu, porque para ele foi permitido vir sem a visão. Agora para mim, com todas as faculdades, não estou conseguindo fazer o mínimo. Às vezes vim para cá numa segunda, numa sexta, ou numa missa no domingo, ou no culto, ou qualquer coisa que tenha a palavra de Deus, é um sacrifício tremendo. Quantas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, que às vezes rezar para dormir é um sacrifício, eu esqueço o Pai Nosso. Será que nesses momentos eu estou conectada com o meu propósito? Eu estou alinhada com o que eu combinei para vir fazer? E aí a gente pode observar também assim, ó, se você está a serviço de algo que é conectado com amor, você sente prazer. Se o seu propósito na vida é ser mãe, aquela mulher que é mãe, que o propósito dela é ser mãe, você vê que ela é realizada. É diferente. Agora, se o seu propósito não é só ser mãe, você pode ter 300 filhos. Você vai ter que procurar mais alguma coisa para você se sentir realizada. Porque às vezes não é só ser mãe, entendeu? E você pode ver, por exemplo, tem pessoas às vezes vêm aqui ajudar, né, na sopa, alguma coisa, você vê que a pessoa não cansa como você fazer outras coisas. Gente, não precisa ser só aqui. Às vezes você chega em casa, recebe um vizinho ou alguém que está dentro da sua própria casa e a pessoa está angustiada, você olha para a pessoa e conversa com a pessoa 1 minuto, 2 minutos que seja, e não sei, do nada veio iluminação e você falou algo que aquela pessoa ficou mais calma. Você se sente melhor com aquela troca. Então é simples. E aí, dentro da psicologia tem algumas dicas, tipo assim, seja mais positivo, se cerque de pessoas positivas, entenda, né? Como que você quer fazer suas escolhas, se perceba, para de esconder seus sentimentos, porque a gente tem aquela velha mania assim, a gente empurra debaixo do tapete o sentimento, entendeu? Eu não tenho inveja. Gente, a gente não inveja ninguém que está lá muito longe, a gente inveja quem está pertinho, tá? Porque quem está muito longe não importa muito pra gente, não. Então, para de esconder seus sentimentos, começa a olhar para você. E às vezes acontece assim, não sei se acontece com vocês, mas a gente está ouvindo alguma coisa e vem na cabeça da gente, a gente pensa assim, nossa, fulano deveria ouvir isso. Quando você pensar que fulano deveria ouvir, é porque é nós que devemos ouvir mesmo. E se você for investigando, você vai falar assim, é aqui que eu tenho isso. Então a gente tem que começar a se observar. E aí, na questão 132 do Livro dos Espíritos, fala do objetivo da encarnação. E eu queria só a última frase lá, que é assim, ó, a lei da providência. Tudo se encandeia e tudo é solidário na natureza. Então, nenhum de nós estamos encarnados fora da ordem correta. E o primeiro trabalho é a gente aceitar aonde a gente veio encarnado. Mas a minha mãe não presta. Você está falando isso daí porque você não sabe. Sabe quem me criou? Foi minha madrinha. A mãe só pôs no mundo. Meu pai nunca nem vi. Mas lembra do plano lá encarnatório? Foi o que você pediu.
E você falou que ia dar conta, e você falou ainda que ia honrar eles. Então começa por isso daí, nada vem fora da ordem. A forma como a gente veio, que a gente encarnou, é natural. Então foi o que foi necessário. E o último aqui é um exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, que eu achei lindo. Ele estava um dia descendo as escadas da Federação Espírita lá no Rio de Janeiro, e um rapaz chegou nele desesperado, um rapaz jovem, e falou assim para ele: doutor, eu não aguento mais. A minha mulher está doente, meus filhos estão doentes, eu também estou doente. Eu não dou conta mais. O senhor pode me ajudar? O Dr. Bezerra de Menezes se examinou, não tinha mais nenhuma moeda. A última coisa que ele tinha de valor, que era o anel da formatura, ele tinha dado um dia antes para uma mulher que também estava desesperada, precisando de ajuda. E aí ele olhou para aquele moço, né, com os olhos cheios de água, e o homem olhou assim para ele e falou assim: eu estou para tirar a vida deles e tirar a minha vida. E aí, Dr. Bezerra de Menezes para, e aí nessa palestra o Divaldo Franco fala assim, ó: eu imagino que ele deve ter lembrado do exemplo de Pedro e João, que um dia depois da ressurreição de Jesus, está andando numa vila pobre, e aí um paralítico para eles e pede uma esmola. E Pedro vira para eles e fala: eu não tenho prata e nem ouro, mas eu lhe dou o que Jesus permite. Levanta-te e anda. E aí Divaldo fala assim, que aquele homem levanta e anda, porque ele não estava paralítico fisicamente, porque ele estava só obsediado. E ele levanta e anda. Aí diz que Bezerra olha para aquele rapaz e fala assim: meu jovem, eu não tenho nada aqui, mas eu vou lhe dar a única coisa que eu tenho. Abre os braços, chama ele e lhe dá um abraço e fala: vá, que Nossa Senhora vai lhe dar tudo o que você, sua esposa e seus filhos precisam. Chega em casa, abraça sua esposa e seus filhos. E assim o homem vai. Passada uma semana, o Bezerra de Menezes está descendo a escadaria, e aí vem aquele jovem assim, radiante, né? E chega nele e fala assim: doutor, o senhor lembra de mim? O doutor Bezerra de Menezes, tipo assim, não lembra, né? Mas ele fala assim: vagamente, meu filho. Eu vim aqui lhe devolver o abraço. Eu sou aquele que o senhor deu um remédio, que foi um abraço. E o senhor não acredita, eu cheguei em casa, abracei minha esposa, meus filhos, saí de fora, vi um vizinho, abracei ele não me deu alimento? Aquele dia matou nossa fome. No outro dia, outro vizinho que eu fui conversando me ajudou a arrumar um emprego. E o senhor não tem noção da diferença que fez aquele abraço. Então, às vezes, gente, não é que os apóstolos tinham poder diferente, não é que Dr. Bezerra de Menezes tinha poder sobrenatural. Todos nós podemos ser exemplo de Jesus em vida. Às vezes um sorriso, um abraço, um acolhimento, a gente evita alguém de tirar a vida. Às vezes é só olhar e sorrir. Muito obrigada, boa noite. Muitíssimo obrigado, moço, pelas palavras na noite de hoje. Olha que maravilha, né? Muitas vezes nós não observamos os propósitos que Deus coloca diante de cada um de nós. Queremos grandes missões, queremos grandes oportunidades, quando na verdade o que nos basta é sermos úteis uns para os outros. Nós temos que buscar
nos encontrar o mais urgentemente possível. Mas por quê? Porque o ócio é terrível para a nossa mente. Abrimos portas e portões e depois, talvez, tenhamos enormes dificuldades em organizá-los novamente. Uma coisa interessante é que todos nós buscamos propósitos em nossa jornada. Eu mesmo sou um grande buscador de propósito. E às vezes, ainda nessa existência, não consegui enxergar o qual ou o que eu deveria ou poderia fazer. Mas enquanto isso, continuamos todos nós caminhando, mesmo que vagarosamente, em direção do outro. Para aquelas pessoas que ainda não encontraram a sua missão na sua jornada, eu falo: se ajunte conosco aqui na Casa Espírita e nós vamos encontrar. Se vocês não acharem, nós também não encontramos a nossa. E vagarosamente nós vamos buscando com muito carinho e com muito amor. Por quê? Porque na Casa Espírita nós temos algumas frentes de trabalho que necessitam urgentemente de mão de obra habilidosa, mas com habilidade, somente o amor e o carinho. Então nós temos a equipe da sopa, nós temos a equipe de evangelização, nós temos a equipe do atendimento fraterno, nós temos a equipe da livraria, nós temos a equipe da farmácia fitoterápica, nós temos equipes de atendimento psicológico, nós temos ombro amigo, estudo, evangelização. Hoje são mais de 30 e poucas frentes de trabalho dentro da casa. E não é possível que não tenha nenhum trabalho que se interesse àquelas pessoas que queiram verdadeiramente doar, mesmo que seja 1 hora por semana, em benefício do outro. Porque todo o trabalho que nós fazemos aqui na Casa Espírita, nós entendemos que beneficia muito mais a nós do que o outro. Muito mais. E com isso vamos aprendendo. Bezerra de Menezes tem uma frase belíssima. Ele fala a seguinte situação: é relativa a um trecho do Despertar da Consciência, em que ele elucida: o trabalho espírita carece urgentemente de bons trabalhadores. Aí ele põe uma vírgula bem grandona, respira e fala assim: no entanto, não temos pressa. Não temos pressa, por quê? Porque o Espiritismo aguarda o tarefeiro estar pronto para a sua jornada. Só que não podemos fazer igual o Humberto de Campos, o irmão X, que deixou passar essa oportunidade. Então, por isso que trabalhadores se movimentam constantemente. Semana passada, na nossa reunião mediúnica, lendo um trecho, aí eu falei assim: olha, eu admiro trabalhadores da velha guarda nossa, né? Então, o Centro de Valdomiro, Maria, Paraci, Noêmia e tantos outros nomes que estão há 40 anos aqui trabalhando constantemente. Porque a qualidade de um trabalhador se conhece-se pela constância. Pela constância. Então, esse convite que nós deixamos aberto a cada um de vocês, que tenhamos propósito em nossa jornada. E mais importante do que propósito é o quê? Constância em nossos objetivos. Porque aquele objetivo de uma semana só e abandonando não tem sentido. Não tem sentido. Então esse convite que nós deixamos para cada um de vocês: encontrem algo que lhes dê propósito na vida. Mas eu não consigo enxergar nada dentro da trabalhar solto. Tenho certeza que a mente vai clarificando a partir desse espaço. Mais uma vez, muito obrigado pela palestra da noite de hoje. Que todos nós possamos colocar e aplicar em nossa vida esses ensinamentos. Muito obrigado.
peço mais uma vez aos nossos irmãos a elevação do pensamento a Deus, a toda a espiritualidade amiga, que nós possamos manter o nosso padrão em equilíbrio e em harmonia. Convido aos nossos irmãos médiuns, trabalhadores da casa, a se alinharem diante da nossa mesa, para que juntos possamos realizar a transmissão coletiva dos passes. Neste momento, amado Mestre Jesus, que nos colocamos diante de Ti, pedimos que as messes que advêm do plano maior possam inundar este ambiente, proporcionando a harmonia, a paz e o amor. Por isso pedimos, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Que essas messes que advêm do plano maior possam nos auxiliar grandiosamente na definição do nosso propósito divino. Peço aos irmãos que estiverem dispostos a direcionarem as mãos sobre as águas de nossa casa. E neste gesto, pedimos a fluidificação dessas águas, que a espiritualidade amiga deposite o remedinho necessário para a nossa cura, para o nosso reequilíbrio. Pedimos também a esta espiritualidade que visite aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, levando o bálsamo que advém do Cristo Jesus para a nossa vida. De maneira muito carinhosa, pedimos que a espiritualidade visite aquele irmão ou irmã terna ao nosso coração, que necessita urgentemente do amparo maior. Que assim seja. Agradecemos a todos pela imposição das mãos. Encerramos neste momento os trabalhos aqui no salão e deixamos em aberto as câmeras de passes a todos se sentirem necessitados. Deixamos também o nosso chazinho de confraternização, a nossa livraria, a nossa biblioteca, a nossa feirinha da noite, que hoje está servindo milho cozido, deliciosas pamonhas. Tá bom? E que todos nós possamos ter uma excelente restante segunda-feira e uma semana de muita paz e de muito amor. Que assim seja.